Você já deve ter ouvido falar dos princípios herméticos. Hermes Trismegisto é a figura simbólica que une Tote, o deus sacerdote egípcio do conhecimento, com Hermes, que é o mensageiro grego. No Antigo Egito, esse conhecimento era guardado em templos como o de Luxor, Karnak. Não eram apenas monumentos esses templos, mas eram verdadeiras escolas de iniciação. Na nossa história, o Egito antigo foi o berço de uma espiritualidade tão elevada e inacessível que apenas os iniciados tinham permissão de tocá-la. Assim como as marés, estações ou ciclos que se repetem, a vida pulsa em ondas. Quem tenta lutar contra o fluxo sofre. Quem aprende a dançar com ele, cresce e amadurece. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Você já deve ter ouvido falar dos princípios herméticos. Esses princípios estão reunidos em um livro chamado Caibalion, atribuído à sabedoria de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Ao longo da nossa história, esse mestre ele foi chamado de Tote no Antigo Egito, de Hermes na Grécia, de Mercúrio em Roma, e foi até relacionado ao sábio bíblico Enoque. Mas mais do que nomes, Hermes representa a transmissão de um conhecimento universal. E o que poucas pessoas sabem é que esses princípios não são somente filosofia antiga, são leis espirituais que moldam a mente, a matéria e o destino. No Antigo Egito, esse conhecimento era guardado em templos como o de Luxor, Karnak. Não eram apenas monumentos esses templos, mas eram verdadeiras escolas de iniciação, onde cada símbolo escondia chaves de consciência reveladas apenas aos preparados. Já na Grécia e em Roma, essa sabedoria ela ganhou forma filosófica, o que significa que era mais aberta e menos profunda do que os mistérios egípcios. E é dessa fusão que nasceu o hermetismo. Hermes Trismegisto é a ponte simbólica entre a clareza dos filósofos e o silêncio iniciático dos sacerdotes. Por isso que seus textos carregam camadas de mistério, revelando-se apenas a quem está pronto para compreender. Mas a questão que eu vou colocar para vocês é a seguinte: e hoje? Será que a humanidade está pronta para aquilo que antes era segredo dos iniciados? O que você acha? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Os 7 princípios herméticos, então, não são somente ideias bonitas para se ouvir, ler, são mapas práticos para viver em sintonia com o universo. Os princípios herméticos foram escritos de forma simbólica, como a linguagem velada e hermética só se revelam completamente a quem está pronto para compreender. No Egito Antigo, eram os sacerdotes os guardiões do conhecimento. Eles ensinavam apenas aos discípulos que eram escolhidos por eles, e os mistérios eram muito exclusivos, porque acreditavam que a humanidade comum, as pessoas comuns, ainda não estavam prontas para compreender. Tudo era simbólico, ritualístico e velado. Hermes na Grécia e Mercúrio em Roma não tinham sacerdotes ali guardando o conhecimento da mesma forma. Nessas duas culturas, o que nós vemos é uma adaptação filosófica e mística que se torna até mais acessível aos grupos de filósofos, aos iniciados, mas sem o mesmo rigor e a exclusividade que tinham os conhecimentos no Antigo Egito. Os egípcios eram mestres em guardar esses mistérios, diferente dos grupos romanos, que tinham essa tradição mais voltada para a filosofia aberta, o debate público. O Egito trabalhava com silêncio, com segredo. Seus templos ali, de Karnak, Luxor, não eram apenas lugares de culto, mas verdadeiras escolas de iniciação espiritual, onde cada degrau representava uma chave de consciência que só podia ser dada a quem estava preparado. Na nossa história, o Egito antigo foi o berço de uma espiritualidade tão elevada e inacessível que apenas os iniciados tinham permissão de tocá-la. Diferente da Grécia e de Roma, onde os mitos circulavam entre o povo em forma de histórias, no Egito era diferente, o sagrado era guardado nos templos,
Os sacerdotes não eram apenas religiosos, eram cientistas da alma, eram guardiões de segredos cósmicos, mestres em rituais que conectavam o visível ao invisível. Os templos de Luxor, Karnak e Saqqara não eram meros monumentos, mas escolas de iniciação, porque ali o candidato ele passava por provas de silêncio, de solidão, meditação em escuridão total e contato com energias que iam além da compreensão humana comum. Cada hieróglifo que era gravado ali nas paredes dos templos não era só arte, era um código de poder, era uma chave de acesso ao mundo espiritual. Então, quando o conhecimento egípcio começou a se misturar com o mundo grego, nasce o que nós conhecemos hoje como hermetismo. Hermes Trismegisto é a figura simbólica que une Tote, o deus sacerdote egípcio do conhecimento, com Hermes, que é o mensageiro grego. E não se tratava apenas de uma fusão de nomes, mas da tentativa de traduzir a sabedoria oculta do Egito para uma linguagem que os filósofos da Grécia pudessem compreender. Hermes Trismegisto, como uma fusão simbólica, não pertence a um povo só, mas ele representa a transmissão do conhecimento através das culturas. Então, explicando melhor, Tote, no Egito Antigo, era o deus da sabedoria, da escrita e dos mistérios. Hermes, na Grécia Antiga, adaptou a imagem de Tote, incorporando os atributos de mensageiro, de alquimista e, sobretudo, de guardião de segredos. Mercúrio, na Roma Antiga, seria o quê? A versão romana de Hermes. Essencialmente, esse deus ele é o mesmo arquétipo de Hermes, com pequenas adaptações culturais. Então percebam que todo esse conhecimento milenar tem passado de culturas em culturas, de gerações em gerações. Então, ler pode parecer bonito, mas sentir, praticar e despertar é a chave para você perceber que a realidade não é acaso, ela é regida por essas 7 verdades fundamentais. E eu vou começar aqui com a primeira. O primeiro princípio é o do mentalismo e diz que o todo é mente, o universo é mental. O todo aqui não é a mente humana, mas a mente cósmica, a consciência una, que sustenta tudo que existe nesse universo. Essa consciência, ela não está apenas em nós, está em tudo, nos animais, nas plantas, minerais, nos planetas, galáxias. Então, a mente humana aqui é apenas uma tradução limitada dessa consciência infinita, como se fosse uma antena que capta uma frequência muito maior. Embora não tenhamos consciência que somos capazes de acessar todas essas frequências. Quando você entende isso, percebe que não está separado do cosmos. O mesmo campo que move o universo é o que pulsa em você. A própria ciência mostrou isso na famosa experiência da fenda dupla. Quando não existe um observador, a luz se comporta como onda, mas quando alguém observa, ela se transforma em partícula. Ou seja, a realidade responde à consciência que a observa. Isso quebra a ideia de um mundo fixo e sólido, revelando que aquilo que chamamos de matéria depende do olhar da mente que a contempla. A realidade não é feita de matéria sólida, pelo contrário, é uma construção mental. Esse mundo é uma criação elaborada que emerge da consciência. Era o que os hindus chamavam de sonho de Krishna. Os antigos mestres herméticos ensinavam que existe uma ligação inquebrável entre a nossa mente individual e a mente universal. O segundo princípio da correspondência diz: o que está em cima é como o que está embaixo. O microcosmo reflete o macrocosmo. Antigas tradições já diziam que o homem é um universo em miniatura. E a ciência hoje confirma algo impressionante, que tanto no corpo humano quanto no cosmos, aquilo que parece sólido é, na verdade, feito de energia em movimento. O átomo que compõe tudo o que existe é, em sua maior parte, espaço vazio, com partículas vibrando em constante dança, exatamente como os planetas, como os sóis, que giram ali em torno das estrelas, como as galáxias que estão em movimento. E aqui está o ponto crucial. Se um padrão se repete no pequeno e no grande, significa então que a realidade não começa no físico. O visível é apenas a projeção do invisível.
Ou seja, destino, eventos e até coincidências não são aleatórias. Eles seguem correspondências, reflexos de padrões que nascem em planos superiores antes de se manifestarem aqui embaixo, na terceira dimensão. O terceiro princípio da vibração diz: tudo é vibração. Nada está imóvel, tudo é movimento, frequência, onda. Cada partícula, cada átomo, cada estrela no céu está dançando em um ritmo invisível. Até o que chamamos de sólido é apenas energia vibrando em determinada frequência. No corpo humano, isso se manifesta de muitas formas. O coração pulsa em seu compasso, o cérebro oscila em ondas chamadas teta, alfa, beta e gama, e até as nossas emoções emitem vibrações que podem ser sentidas por quem está ao nosso redor. É por isso que ambientes carregados, por exemplo, de medo ou de raiva, parecem pesados para a gente, enquanto lugares de paz e de amor parecem leves. Durante a meditação, por exemplo, o cérebro entra em ondas teta, que estão associadas a relaxamento profundo, à criatividade, à intuição. E nesse estado, a mente deixa de se agitar na superfície e mergulha em um campo mais sutil, onde é possível sentir a harmonia que sustenta toda a criação. E aqui está o segredo. Quando nós entramos em sintonia com frequências muito altas através da meditação, até da música também, da respiração consciente, o nosso corpo e nossa mente se reorganizam, porque as células, elas trabalham de forma mais ordenada. O coração, ele começa a bater com maior coerência e a consciência se abre para dimensões mais sutis. E é justamente esse aumento de coerência e de harmonia interna que chamamos de elevar a vibração. Porque elevar a vibração é um fenômeno real, onde nos alinhamos com ritmos muito próximos da ordem universal. Então, quanto mais alta a nossa vibração, mais próximos da luz, da consciência e do divino nós estamos. O quarto princípio da polaridade diz: tudo é dual. Tudo no universo possui dois polos, luz e sombra, positivo e negativo, nascimento e morte ou renascimento. Nada existe de forma isolada ou absoluta. Cada contraste, cada oposição é parte de um mesmo tecido que sustenta a realidade. Então, o verdadeiro despertar acontece quando você aprende a aceitar tudo que surge, inclusive o que te incomoda ou te desafia, com consciência e com amor. Então não se trata aqui de simplesmente suportar a dor, ignorar os extremos, não, mas de reconhecer como oportunidades de crescimento, como partes integrantes da mesma dança universal. Então os polos não são inimigos, eles são complementares. Cada extremo, ele guarda a essência do seu oposto, como se fossem duas faces da mesma moeda. Então, quando você entende isso profundamente, você deixa de rejeitar os extremos e começa a integrá-los. É como aprender a transformar veneno em remédio. Aquilo que parecia destrutivo, quando é compreendido e usado com consciência, se torna fonte de poder e de transformação. Na prática, isso significa que a polaridade, quando assimilada, não apenas equilibra, mas alquimiza a experiência, permitindo que você atue com consciência, com clareza, com amor. Então aprenda a transmutar essas coisas, essas energias negativas, essa polaridade. E quando você aprende sem rejeitar, é que você agrega isso na sua experiência e consegue dissipar as coisas negativas. Então a consciência que compreende a polaridade torna-se capaz de navegar entre extremos, de fluir com a vida e de transformar os desafios em aprendizado, criando então harmonia dentro e fora de si mesmo. O quinto princípio do ritmo diz: tudo vibra em ritmo. O universo inteiro segue ciclos e movimentos. Então nada nessa vida permanece estático.
Tudo tem seu vai e vem, dias de luz, de sombra, movimentos de alegria e de desafio, situações que avançam, situações que parecem ali travadas. A vida é feita de ciclos e resistir a eles só traz frustração e atraso na sua vida. Então, quando você percebe que os altos e baixos fazem parte do ritmo natural da vida, entende também que nada é definitivo. Eu digo sempre, tudo na vida passa. A tristeza passa, a alegria também. Os desafios vêm, os desafios vão. Então, aprender a fluir com esses movimentos é respeitar o tempo de cada coisa. E é aí que nasce a maturidade e a paz interior. Assim como as marés, estações ou ciclos que se repetem, a vida pulsa em ondas. Quem tenta lutar contra o fluxo, sofre. Quem aprende a dançar com ele, cresce e amadurece. Então, saber se mover no compasso da existência é muito libertador, porque permite agir em sintonia com o que a vida oferece, sem desperdiçar energia com a resistência de você não aceitar. Deixe as coisas fluírem. Muitas vezes, quando uma situação chega e não estamos prontos para abraçar essa situação, aceitar o fluxo natural, a gente acaba resistindo. Então, essa resistência é o que bloqueia o movimento natural da vida, atrasando a nossa própria evolução e impedindo que mudanças aconteçam com leveza. Mas quando aprendemos a permitir que cada momento siga seu curso, respeitando o ritmo natural, a vida se torna uma dança consciente, onde cada experiência, seja de avanço, seja de pausa, contribui para o nosso crescimento e alinhamento com o universo. O sexto princípio de causa e efeito ensina que tudo tem causa e efeito. Nada acontece por acaso. Mas atenção, isso não significa aceitar contratos falsos de culpa criados por forças manipuladoras que querem convencer você de que deve algo eterno ou que precisa pagar por erros distorcidos do passado. Então, esses contratos são, na realidade, armadilhas para aprisionar a consciência. A lei hermética não é sobre punição. É sobre ressonância vibracional. Cada ação, cada pensamento e sentimento emite uma frequência que retorna para você em forma de experiências. Agora, se você gera medo ou desarmonia, isso vai atrair vibrações compatíveis. Se você gera amor, clareza, verdade, é isso que vai retornar para você. Então, isso não é dívida, é sintonia, tá? Então, quando você desperta para essa verdade, deixa de reagir no automático e passa a criar causas conscientes. Ao invés de apenas repetir padrões impostos, você escolhe plantar intenções alinhadas com a sua essência. Cada escolha, prestem atenção, é uma semente que inevitavelmente dará frutos. Então, se você deseja resultados diferentes, você também precisa semear diferente. Provavelmente, se você fizer isso, a vida em boa parte vai parecer menos injusta ou controlada por forças externas. Você percebe que é capaz de influenciar o seu destino e que a verdadeira liberdade surge quando você assume o comando do que você planta agora, criando efeitos conscientes em vez de ser arrastado ou arrastada por manipulações ou ilusões. O sétimo princípio é o do gênero. Ensina que tudo tem gênero. Isso significa que tudo carrega em si a energia do masculino, do feminino. Não se trata aqui de corpo ou de identidade, mas de forças vibracionais que permeiam toda a criação. O masculino é a energia da ação, do direcionamento, do impulso criador. O feminino é a energia da receptividade, da gestação, da nutrição, que dá forma e continuidade. Então, uma ideia, ela só se manifesta quando o masculino e o feminino se encontram. O impulso gera, o acolhimento sustenta. Então, compreender esse princípio é aprender a equilibrar essas forças dentro de si. Quando você só age sem escutar, você perde o quê? Sabedoria. Quando você só recebe sem agir, você não concretiza. Mas quando você integra, unindo ação com intuição, força com sensibilidade, lógica com inspiração, a sua vida ganha fluxo natural, ganha clareza e poder real de manifestação.
Ignorar esse princípio gera desequilíbrios, porque a energia fica incompleta. Integrá-lo significa recuperar a totalidade. Cada escolha mais alinhada, cada ação mais eficaz, cada experiência mais harmoniosa. É nesse equilíbrio que nasce a verdadeira criação consciente. Esses princípios não são apenas leis filosóficas, conceitos abstratos. Eles são verdadeiros mapas operativos para a integração consciente com o universo. Então, quem compreende e aplica conscientemente esses princípios deixa de ser manipulado pela Matrix e começa a operar como criador ou criadora consciente. Como dizia Hermes, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Se você está aqui pela primeira vez, se gostou, de seguir o nosso canal. Eu te desejo muita paz, muito amor e muito discernimento na sua vida. Até a próxima!